Bem-vindos, amigas e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje o nosso quadro aí, Transparência Convida. Vamos falar sobre o papel de liderança do síndico, trazendo aí a especialista Márcia Montalvão, que é sócia da Sindimar Gestão Condominial, administradora, com especialização em gestão e administração de condomínios, entre outras, com experiência de mais de 20 anos em gestão condominial. Practitioner em programação neurolinguística e Awaker, e agora Magic Leader Disney e Daily Carnegie. Fiquem conosco, dicas muito importantes aí sobre o papel do síndico e sobre a liderança, tá bom? Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Transparência Condominial, sempre vídeos importantes aí, temas relevantes para o mundo condominial. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar dúvidas, sugestões, para que a gente traga temas aqui, traga pessoas do mercado que possam acrescentar aí e enriquecer o mercado condominial. Hoje temos o prazer de receber Márcia Montalvão, uma grande síndica aí com uma grande experiência também, vai passar para a gente um pouco desse tema tão sensível que é a arte de liderar, né? O síndico que é líder, e a gente vê que tem tanta dificuldade no mercado justamente nesse tema. Márcia, a palavra é sua, se apresenta, deixe seus contatos, enfim, que você faz muito bem, Jair. Bom dia. Aliás, olá, né? Que vai passar a noite, né? Boa noite. Isso. Bom, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente já se conhece há longos anos, né? Em algumas situações já trabalhamos juntos, participamos juntos da comissão de contabilidade daqui do Rio de Janeiro. Bom, eu sou síndica profissional, atuo aqui no Rio de Janeiro. Além disso, eu presto consultoria a condomínios, faço mentoria com síndicos e conselheiros e também dou treinamento para os funcionários de condomínio. Eu sou administradora de formação, tenho técnico de contabilidade também, mas eu tenho pós em Direito e Gestão Condominial, que tem especialização também. Também tenho especialização em Administração de Condomínios, onde eu tive a oportunidade de ter uma certificação internacional, que corrobora muito para a gente ter uma visão mais ampla do mercado de sindicatura a nível mundial. Além desse conhecimento técnico, eu também me preocupei em desenvolver várias habilidades, até pelo cotidiano que a gente encara como síndicos, que a gente precisa de inteligência emocional, de inteligência intrapessoal para poder se cuidar e também cuidar do outro. Então, eu desenvolvi várias habilidades, como o Arnaldo bem colocou, de programação neurolinguística e da parte também de liderança. E estou aqui um pouco para compartilhar esse conhecimento, porque eu vejo que isso é muito necessário hoje para o mercado na área de sindicatura. Não adianta a gente ter conhecimento técnico e não conseguir se relacionar com o outro. Estou aqui à disposição. Exato. Então, justamente a gente conversar um pouco, Márcia, nesse sentido, né, de como que, para o síndico que está nos ouvindo, muito possivelmente aí um síndico morador que levantou o dedo lá, né, que quer ser síndico, e aí quando ele entra no dia a dia, a nossa experiência, minha, do Arnaldo, que vem da auditoria, a gente percebe isso. Por exemplo, a gente é muito demandado para fazer auditoria, hoje até um pouco menos, geralmente dos desentendimentos. O síndico não consegue prestar contas no sentido de mostrar o que ele fez, né? Ele vive ali envolvido nas paixões, nas emoções, com o síndico, com conselheiros, às vezes até atritos, né? Uma oposição, muitas vezes, e aí ele não consegue, sem ter feito grandes erros, né, que a gente está sujeito a errar e acertar, mas ele não consegue se expressar na Assembleia, as contas dele não são aprovadas, e aí alguém chama a auditoria como se fosse uma espécie de castigo, porque ele não conseguiu ali mostrar o que ele fez. Não estou falando só de contas, mas dos seus feitos, né? Então, queria ouvir você um pouco nesse sentido, como que o síndico consegue melhorar isso, né, para ele ser não só transparente, mas ele conseguir mostrar realmente o que ele fez, ou até o que ele não conseguiu fazer. Claro, obrigada pela pergunta, Sérgio. Isso é muito importante. Hoje em dia, o síndico que não sabe se comunicar, ele tem um grande problema, né? Não adianta ele ter o conhecimento técnico e ele não conseguir mostrar o que ele tem feito no condomínio.
Eu acho relevante a gente também apontar que, antes dele se comunicar, ele precisa ter uma metodologia de trabalho. O condomínio hoje ele não pode ser encarado como uma coisa amadora, né? Todo tempo a gente tem mais exigências, mais responsabilidades no colo do síndico, e a gente precisa ter um conhecimento prévio e estar sempre se atualizando em relação às novas leis, às novas normas, para a gente poder trazer para o condomínio o que é o correto, né? O que é o justo, e ele está sempre atualizado. Agora, tão importante quanto isso é ele mostrar o trabalho dele. E essa questão dele não saber se comunicar é um problema grande, porque não adianta você ficar fazendo as coisas e os condôminos só tomarem conhecimento disso, e talvez até mal e porcamente, numa AGO. É interessante que o síndico vá mostrando mensalmente o que ele tem feito no condomínio, porque isso faz parte de uma construção de credibilidade que as pessoas vão tendo nessa prestação de serviço. Então, eu normalmente, além da metodologia que eu faço de controle, de manutenções eventuais, de todo o serviço que deve ser feito no condomínio, a gente tem que chamar os condôminos para participar da gestão, o conselho ele deve ser participativo, e a gente procura informar os condôminos, sejam eles na posição de conselheiros ou só condôminos, ou até mesmo de uma comissão para um projeto específico, qual é o papel de cada um dentro do condomínio. O mercado condominial ainda é amador, e a gente, como profissional, tem essa responsabilidade educacional de mostrar para as pessoas quais são os seus papéis, para que estes não cobrem do outro responsabilidades que não são deles. Vocês sabem, né, nesse papel de auditoria, o quanto que a gente é cobrado, muitas vezes incumbido de responsabilidades que não são nossas. E a gente tenta intermediar, absorvendo um trabalho e uma responsabilidade maior do que a gente efetivamente tem pela lei. E falando de auditoria, uma coisa que eu sempre falei, não sei se vocês lembram, desde a comissão em 2020, é que a auditoria não é um vilão para a gestão. A auditoria eu encaro como sendo uma chancela de uma boa gestão. Primeiro que quando você pode ter uma auditoria preventiva, você não precisa ter uma auditoria no final da gestão, né? Eu sempre sou a favor de contratação de uma auditoria, e isso eu indico para todos os condomínios, porque é sempre bom a gente estar sendo acompanhado por uma empresa como a de vocês, que dão a chancela ou ajudam a gente a melhorar a gestão. O meu relatório de prestação de contas hoje, ele é fruto de auditoria preventiva. Muito dos insights que eu recebi de auditoria preventiva para ser mais transparente e mostrar coisas como diferenciais que os outros síndicos não mostram. Então, essa auditoria punitiva, de investigação, ok, ela tem que existir, porque a gente precisa zelar pelo bem do condomínio, e tem síndicos oportunistas ou irresponsáveis. E essa irresponsabilidade pode ser intencional ou não, né? Intencional no sentido de tirar proveito e não intencional no sentido de não ter o conhecimento de gestão. E por isso, eu entendo que a gestão hoje, ela não pode ser amadora. Ela pode ser feita por um síndico morador, mas ela não pode ser amadora. Se esse síndico assume a responsabilidade da gestão do condomínio dele, ele tem que estar capacitado para isso. E se ele não tiver, ele tem que buscar capacitação, porque os condôminos não têm que pagar por isso, né? Então, em resumo, eu entendo que o síndico, além do conhecimento técnico, ele tenha que desenvolver habilidades de relacionamento para poder lidar com todo o corpo que o envolve, e também influencia aí muito na própria comunicação do que ele faz no decorrer da gestão para os condôminos. E aí, isso fecha na assembleia, no qual ele tem que apresentar todo esse relatório que ele fez durante o ano, para justamente buscar uma reeleição, né, e ter essa credibilidade, ter esse embasamento
dos condôminos. E essa auditoria não necessariamente precisa ser punitiva, ela pode ser preventiva no acompanhamento e enriquecimento da própria gestão e também a chancela da gestão para os próprios condôminos em assembleia. Pô, legal, Márcia. Obrigado aí pela sua visão da auditoria. A gente vende esse serviço, né? Então é sempre bom ver pessoas do mercado também, né, colocando que a auditoria tem a sua importância. E aí, nessa pegada que você colocou, da questão dos condomínios, já estão ficando realmente cada vez mais complexos, né? A gente vê aí condomínios de clubes. E hoje, assim, na nossa auditoria preventiva, a gente acompanha alguns profissionais, alguns síndicos também, moradores, e o que a gente vê? Uma dificuldade muito grande, realmente, né? Às vezes eles querem fazer o correto, mas é uma dificuldade muito grande ali da gestão por conta dessa complexidade. Então, a gente vê, por exemplo, enfrentando problemas com fornecedores, né? Muitas vezes ali ele quer colocar o fornecedor para fazer uma obra ou algum serviço ali dentro, mas ele não consegue se comunicar apropriadamente com esse fornecedor. Não, o que eu quero, meu objetivo aqui com esse serviço é X. E a gente vê, às vezes, o fornecedor entregando uma coisa diferente do que era o objetivo dele, depois ele tendo que corrigir isso, tendo que explicar para os condôminos por que ficou diferente, não era bem isso que eu queria. E, às vezes, até mesmo passar essa ideia para um conselho fiscal, por exemplo, né, que vai aprovar uma despesa extraordinária, e ele não consegue passar isso para o conselho fiscal acaba não aprovando, acaba ficando contra esse síndico. Então, a gente vê muitos síndicos bem intencionados, mas esses problemas realmente de comunicação, de liderança, não conseguem colocar o barco, né, no caminho que ele pretende. Fala um pouquinho para a gente como algumas ferramentas de liderança, o que o síndico pode fazer assim, para conseguir melhorar essa questão. Bom, em relação a esse problema que você mencionou de prestador de serviço, isso é uma prática que acontece, porque o síndico ele não define um escopo antes de solicitar as cotações. E aí, normalmente, o erro incorre nisso, porque quando você não sabe o que quer, você não sabe para qual caminho você vai, qualquer caminho serve, né? Então, quando você pede uma cotação, por exemplo, de um serviço, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que o condomínio precisa. Ainda que você peça inicialmente cotações para você entender tecnicamente o que está sendo observado pelo mercado, você precisa formatar um escopo único e refazer as cotações para que você tenha a comparação de melancia com melancia, senão fica melancia com banana. E aí, se você não tem conhecimento técnico, você não consegue fazer um mapa de orçamentos, que é o que o compliance indica, né? A gente ter no mínimo 3 orçamentos de cada ação que você faça no condomínio, salvo determinadas emergências, né? Que às vezes não dá tempo, mas em compras gerais, tanto de serviço quanto de produto, o ideal é que você tenha no mínimo 3 orçamentos, e serviço, que é uma coisa mais complexa, é ter esse escopo unificado para poder fazer a cotação, pedir a cotação, checar essas propostas quando elas chegam e fazer esse comparativo de modo que seja mais prática essa apresentação, tanto para o conselho quanto em assembleia. E é exatamente essa consultoria que eu presto para os condomínios, porque eu vejo essa dificuldade muito grande, por exemplo, em obras de auto-vistoria ou de certificado de aprovação de corpo de bombeiro, ou de obra de fachada, de tubulação, de barrilhete, de incêndio, enfim. Tem certas situações dentro do condomínio que são mais complexas, que despende de um conhecimento técnico maior. E aí eu não vejo problema nenhum do síndico, seja ele morador ou profissional, contratar uma consultoria para fazer toda essa parte, que é muito trabalhosa, que é muito complexa, que despende não só de um conhecimento técnico da área, mas também de saber relacionar, de saber negociar, para você poder ter um embasamento concreto para levar para a Assembleia. Então, isso é muito relevante. E, assim, falando sobre liderança, essa questão de você se relacionar com o fornecedor começa da seleção dos fornecedores que você vai enviar a proposta, né? Não dá para enviar para qualquer um. E as propostas, quando elas são recebidas, antes de você levar para um conselho, que é antes de uma assembleia, né, para você deliberar, você precisa checar a referência, você precisa fazer uma pesquisa de mercado de como é que está essa empresa do ponto de vista de estabilidade econômico-financeira, se tem processo ou não. Então, é muito complexo isso, e você tem que realmente ter essas habilidades para você entender onde você está
E o que você precisa fazer dentro desse contexto? E assim, a liderança, ela é inerente, né? Em cada posição hierárquica, em cada situação, a gente precisa entender determinadas situações. Eu acho que os valores de transparência, de equidade, de prestação de contas e de responsabilidade condominial, elas têm que estar sempre presentes nessas ações para que você consiga transmitir para as pessoas, para os envolvidos, todas as informações de forma justa, de forma coerente, de forma ponderada, para que a decisão seja tomada com base em informações realmente fidedignas. E é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com o dinheiro do outro, né? Então, você tem que entender realmente todas essas fases do processo e tem que saber lidar com todos os profissionais que estão envolvidos nessas fases de processo. A gente tem alguns exemplos, né, principalmente de convivência conflitante do síndico com o conselho, né? Isso aí é muito normal. Às vezes, alguns membros do conselho, né, estão junto com você, estão ali torcendo para que dê certo, e outros não, outros estão trabalhando contra, né? Tem até um exemplo claro aqui, acho que para ilustrar. Um determinado condomínio estourou uma caixa d'água, no qual cada torre tinha 2 caixas, estourou uma e teve um laudo técnico de um engenheiro dizendo: já que você vai içar uma caixa, você está trabalhando com uma, é questão de tempo, a outra vai estourar, então você iça 2 de uma vez só. O conselho, por uma questão somente de valores, né, de custo, não, a gente só concorda que seja içada uma caixa pelo valor e tal, aquela coisa toda. Só que o fato mesmo só se deu na Assembleia. Quando começou aquele bate-boca entre síndico e conselho, aquela coisa, nós não concordamos, aí o síndico expôs: olha, teve uma empresa que me falou isso. Aí parece que o conselho ficou sabendo disso na hora. Mas se eu soubesse, a gente não seria contra se a gente tivesse esse conhecimento. Enfim, foi um exemplo só para ilustrar o quanto quanto tem dificuldade, né, de conselho e síndico. Tanto em trabalho de auditoria, se você conversa com o conselheiro, ele acha que está auditando o síndico, né, a pessoa. É muito... tem muitas paixões, tem muita paixão, que a gente não vai, a gente vai frio para o trabalho. Então, a gente percebe essa coisa. Tem técnicas também, eu sei, claro que deve ter, mas eu queria que você falasse um pouco delas, de como trazer esse pessoal para perto, ou seja, mostrar que está todo mundo na mesma direção. Enfim, se o empreendimento se der errado, todo mundo vai pagar a conta, né? Excelente pergunta, Sérgio. De fato, a liderança ela não é imposta, né? A liderança ela é conquistada. Haja vista o maior líder de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, né? Se nem ele agradou a todos, imagina o síndico, né? Não tem como. Mas é uma liderança que você segue organicamente de acordo com o posicionamento do líder, né? Então, é muito relevante que esse líder ele tenha um conhecimento técnico e esse desenvolvimento de habilidades. Então, eu tenho problemas, os maiores problemas que eu tenho em condomínios hoje são com o conselho, com membros dos conselhos. Porque o condômino, quando vira conselheiro, ele vira expert em todos os assuntos. Ele vira arquiteto, engenheiro, advogado, tudo que você possa imaginar, químico, ele entende de tudo. E ele questiona o síndico de absolutamente tudo. Então, a gente tem que ter um conhecimento técnico para poder desconstruir esses questionamentos, mas a gente tem que ter a habilidade para fazer isso de forma não agressiva. E esse é o desafio. Então, essa questão do relacionamento com os conselhos e com os condôminos, a gente precisa antes fazer um trabalho. Na liderança, a gente tem uma escada, né? A gente tem uma pirâmide, na verdade. E a base dela é aquela construção de credibilidade. E essa construção de credibilidade, ela tem a ver com o relacionamento pessoal. E quando eu falo de relacionamento pessoal, é daquele interesse
pelo ser humano e não pelo profissional, vamos dizer assim. Que nenhum conselheiro é conselheiro profissional. Inclusive, nem sei como é que está esse projeto aí da comissão, depois vocês me falam. Mas, enfim, os conselheiros hoje são amadores. Mas, se você pegar como profissional, você tem que primeiro conquistar a pessoa, o ser humano. Ele precisa entender que você se importa com ele. Ele precisa entender que você valoriza ele como ser humano. Então, valores como perguntar, princípios como perguntar como é que ele está, são perguntas básicas que você acaba envolvendo a pessoa e a pessoa começa a te dar ouvidos. Então, se você chega para uma pessoa que está com conflito, como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que foi de festa de final de ano e tal? E não muito, né? Se a pessoa estiver nervosa, não dá para fazer isso muito, mas é uma construção. Então, tem vários princípios, por exemplo, dentro do Dale Carnegie, que são 3 faixas, né? A primeira é a do pessoal, a segunda é a do profissional e a terceira é a da operação dentro da liderança. Então, nesse básico, né, que é de construção do relacionamento, é você se importar verdadeiramente com a outra pessoa, você sorrir. Muitas vezes eu chego em condomínio, está todo mundo estressado, está todo mundo alterado, e eu chego sorrindo, brincando, e as pessoas param, olham para a minha cara e falam, como assim ela está chegando nesse nível de energia que é diferente? A gente que é líder, a gente tem que contagiar e não contaminar. Muitas vezes a gente entra num ambiente que ele está contaminado, e você tem que ter sabedoria, jogo de cintura para você virar essa energia, para que as pessoas comecem a prestar atenção em você. E assim, você muitas vezes diminuir o grau de complexidade da situação acalma todo mundo. Mas para isso você precisa ter segurança. E para você ter segurança, você precisa se conhecer e você precisa ter conhecimento técnico para poder falar, ter propriedade para você falar, ter segurança para você falar e ter esse embasamento. Então, inicialmente, a gente precisa conquistar as pessoas que são membros do conselho. E muitas vezes, Sérgio, a gente conquista essas pessoas na porrada. Esse mês de dezembro, o pessoal gosta de história, né? Então, eu vou citar um dos 4 condomínios que a gente assumiu em dezembro, de um conselho que um dos membros, ele entende de tudo. O cara sabe tudo, ele é advogado, ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é tudo. E, além disso, ele entende que ele manda no síndico. Então, a gente recebia mensagens e e-mails complexos que eram feitos, inclusive, por IA, com vários erros de português que nem eram revisados, impondo para a gente data e hora para, por exemplo, contratar uma assessoria jurídica, ou para a gente não pagar um contrato que foi assinado pela antiga gestão. A gente tem que parar de pagar porque as obras foram superfaturadas. Eu não tenho embasamento jurídico para fazer isso neste momento. Não fui eu que assinei. Aí, falando dos contratos, não fui eu que assinei os contratos. A gente precisa de uma assembleia para, no mínimo, ter uma comissão de obras para, se precisar, contratar uma auditoria contábil ou de engenharia para entender se aquilo foi superfaturado ou não, para condenar as contas do síndico que foi destituído, que eu assumi com uma destituição de síndico, e o último período dele não teve nem item de prestação de contas na Assembleia, o que já foi um erro, né? Porque se você vai destituir um síndico, obrigatoriamente tem que ter 3 itens de pauta: destituição, eleição, prestação de contas do período e eleição de novo síndico. Não foi feito dessa forma, foi destituição e eleição só. Então, eu fiquei sem saber como é que foi a prestação de contas. E o conselho quer que a gente faça as coisas sem saber que a gente tem que estar embasado juridicamente. E aí, quando a gente fala que a gente precisa contratar assessoria jurídica, não, então você vai contratar agora, hoje, tipo dia 19 de dezembro, com o dia 20 entrando em recesso, com todos os advogados enlouquecidos. E eu falei, não vou fazer isso hoje.
não vai mudar nada do dia 19 de dezembro para o dia 6 ou 7 de janeiro. E já estava alinhado com a assessoria jurídica essa contratação, estava tudo certo. Mas me impor dia e horário não foi legal. E aí, sim, já tinha um grupo de conselho, eu coloquei a subsíndica, que nesse condomínio tem um papel de subsíndico, que está na convenção de condomínio, que tem uma função de cooperar com a gestão, então ela tem legitimidade para estar num grupo de e-mail, de conselho, e esse conselheiro simplesmente tirou a subsíndica, dizendo que ela não mandava nada, usando inclusive palavrão, e me tirou como administradora do grupo, porque eu não tinha que botar a subsíndica no grupo. Então, eu e o Márcio, né, que vocês conhecem, que é meu sócio, eu expliquei, olha, diante de tal decisão, estamos saindo do grupo e criaremos um grupo de gestão onde os membros presentes serão os que têm legitimidade com base na convenção e Código Civil. Quem quiser que fique. E aí criei um novo grupo, coloquei todo mundo e coloquei as regrinhas. Se alguém desacatar ou tiver este grupo será utilizado como prova e eu poderei tirar do grupo, porque só eu e o Márcio seremos administradores. E aí essa subsíndica ficou tão revoltada com esse conselheiro que começou a conversar com outros condôminos e ela quer que tire ele do conselho. E nessa ameaça que ele me deu, ele falou que se eu não contratasse assessoria jurídica até o dia tal, às 17 horas, que ele ia convocar uma assembleia para destituir a Sindimar. Falei, faça o que você achar que você tem que fazer. Só lembre-se que a síndica também pode convocar uma assembleia para destituir o conselho. E foi aí que a subsíndica acendeu para essa ideia. Ué, a gente pode fazer isso? Claro que pode. Eu já destituí conselheiro. E é exatamente isso que a gente vai fazer. E agora ele está manso, porque ele já entendeu o papel dele da pior maneira, né? Foi na dor. E agora ele está manso, querendo tentar manter o cargo dele, só que já está sacramentado, nem funcionário quer ele como conselheiro. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai convocar uma assembleia para destituir o conselho. E tem outros que entendem a função, têm a humildade, né, de entender a função, e aí se colocam no seu lugar e formam essa colaboração. Porque a intenção do síndico profissional deve ser sempre de uma gestão compartilhada com o conselho. Porque eu entendo que o conselho, além de ser representante dos condôminos, ele tem um histórico do condomínio que o síndico que está entrando não tem. Então, ele é o principal, esses membros do conselho são as principais pessoas que vão te ajudar na gestão. Mas só que cada um tem que entender o seu papel. E aí, quando entende no amor, fica tudo bem. Quando entende na dor, a gente precisa tomar algumas providências, porque a gente precisa ou entender que não é o momento de ter um síndico profissional naquele condomínio, e aí, quando a gente entende, a gente renuncia sem problema nenhum, porque a gente tem que entender que a gente tem que ter qualidade de vida, e eu não vou ficar num condomínio que fica um terrorismo em cima da gente, e aí eu entendo que esse condomínio não tem maturidade ainda para ter um síndico profissional, ou então a gente faz o conselho entender no amor ou na dor o papel de cada um para a gente poder ter uma gestão harmoniosa. Porque não dá para você ficar com diversos condomínios e conselheiro na tua jugular querendo chupar teu sangue. Ou a gente faz uma gestão compartilhada com o propósito de valorizar, dar segurança e conforto ao condomínio, ou a gente não fica no condomínio. Poxa, Márcia, muito importante essa sua experiência aí que você passou, acho que ilustra bem as dificuldades que os síndicos, né, enfrentam aí no seu dia a dia, né, principalmente o síndico profissional hoje, essa questão do conselho, realmente a gente vê muito aí, os conselhos realmente achando que mandam no síndico, né, a responsabilidade não é deles, mas eles, aí é bastante confortável, né, não, a gente que vai ditar como se faz, mas a responsabilidade é do síndico, se não der certo, a gente tenta destituí-lo. Exato, o síndico fica com máscara de ferro, né? É um personagem, uma marionete. E assim, eu deixo muito claro quando eu entro em condomínio que a Sindimar não faz esse tipo de gestão.
Na minha apresentação, antes de enviar a proposta, a gente visita o condomínio e a gente não aceita esse tipo de situação. Então, a gente está entrando... Porque o que acontece? A Sindimar, ela tem uma composição hoje de condomínios que são indicados por condôminos. Então, se eu não faço uma boa gestão no condomínio, eu não tenho indicação de condômino. E indicação de condômino é a melhor de todas. Porque, de fato, as pessoas de um outro condomínio acreditam, né? A gente chega com uma credibilidade diferenciada nesse condomínio. Então, se eu vou ficar num condomínio que eu não consigo trabalhar, não é proveito meu ficar no condomínio. Para que eu vou ficar gastando energia ali, se eu posso gastar energia em um outro condomínio que entende a importância de uma gestão qualificada e produtiva para o condomínio? Uma coisa que eu acho importante reiterar aqui, né, que eu falei anteriormente, o síndico tem uma função de educador, porque como o mercado de síndico profissional é novo, né, em relação às outras profissões, e síndico profissional nem é uma profissão ainda regulamentada, e nem sei se será, mas como é uma função nova no mercado, a gente está ainda engatinhando. E a gente precisa entender que as pessoas não têm informação. Então, o síndico, que é o principal gestor do condomínio, é quem conduz, né? É o maestro da orquestra. Ele precisa informar as outras partes as funções de cada um. E isso é um cunho educacional. Então, em todos os condomínios que a gente assume, eu desenvolvo um manual de boas práticas, que é justamente a função de cada um dentro do condomínio, o que cada um tem que fazer. E eu coloco muito a parte de direito de vizinhança, porque vocês sabem que ocorre muito esse problema entre vizinhos e sempre a culpa é do síndico. Sempre é o síndico que tem que resolver. Isso é porque não tem informação, né? A partir do momento que você dá a informação, e aí, obviamente, tem que ser uma informação muito bem elaborada, que seja lúdica, porque as pessoas não leem nem ata, não leem convenção, se pá, um manual de boas práticas, mas que seja... Esse manual de boas práticas tem que ser um documento que seja prático, de ser observado, de ser consultado, porque é isso, é um manual para ser consultado. Então, ocorreu uma situação, vai no manual e vê o que você precisa fazer dentro das regras da convenção e do Código Civil daquele determinado condomínio. E além do manual de boas práticas, a gente também faz o plano de contingência, que é quando acontece algum problema no condomínio, quem faz o quê naquela situação? Quando você tem isso claro para todo mundo, as pessoas que têm aquela função desempenham imediatamente e as pessoas que sabem quem tem que desempenhar fiscalizam com uma maior facilidade, entendem que as pessoas estão tomando as providências. E a gente sabe que o preventivo tem um custo de 1/3 do corretivo. E eu já faço esse plano de contingência justamente para que, se acontecer algum problema, as pessoas tenham as ações imediatas. Porque aconteceu um problema no condomínio, estourou uma tubulação num apartamento no condomínio, não tem que ligar para o síndico, tem que ligar para alguém que vai tomar a providência, né? Ou se tiver uma pessoa de manutenção, ou portaria que seja 24 horas, que aí liga para o profissional que já vai estar no plano de contingência para acudir o condomínio, para aquela primeira ação imediata de fechar o registro, né? E para isso tem que ter o treinamento dos próprios funcionários do condomínio de saber mexer em quadro elétrico no sentido de desligar um disjuntor no caso de um curto ou de fechar um registro no caso de uma inundação ou de usar um extintor de incêndio, uma mangueira num caso de incêndio. Então, esse tipo de treinamento, além do relacional, é que as pessoas precisam começar a fazer em condomínio, para justamente cada um saber da sua função e desempenhar da melhor maneira possível, de forma que o condomínio tenha menos prejuízo numa situação de emergência. Exato. Márcia, aí a gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria de ouvir você. Você falou
até num dos exemplos aí, de um texto de IA e tal, da tecnologia, né? Como que o síndico pode usar a tecnologia a seu favor, que hoje não tem como escapar dela, né? Então, o síndico que é tímido, que não gosta de rede social, que não, enfim, por ali você consegue ter um engajamento muito maior das pessoas saberem em tempo real o que está acontecendo, o que está de errado, ou o que deu certo também. A gente já vê vários síndicos fazendo isso, mas ainda não tem muito síndico tímido, né? Então, eu gostaria de ouvir você com relação à tecnologia, como é que o síndico também pode usar a seu favor. Ótima colocação também, Sérgio, porque hoje em dia a gente precisa ter um equilíbrio, né? Os condôminos, eles sentem uma necessidade da presença física do síndico, no sentido de ter aquele conforto de o síndico está aqui no condomínio, ele está visitando, ele está vendo o meu empreendimento. Mas, para o síndico profissional, que normalmente tem diversos condomínios, a tecnologia ajuda muito no sentido de pesquisas de satisfação ou de desejos, né, de prioridade, por exemplo, de obras dentro de um condomínio, ou de depurar a convenção, né? Hoje eu uso muito a inteligência artificial para analisar a convenção. Antigamente eu pegava as convenções e lia a convenção inteira, ia fazendo anotações, ia fazendo revisão. Hoje em dia eu coloco no IA e falo o que se fala sobre estacionamento irregular, ou o que se fala sobre perturbação do sossego na convenção. E aí ela já me dá uma análise, inclusive indicando qual é a cláusula, qual é o artigo. Eu ganho tempo com isso. A pesquisa, da mesma forma, você faz uma pesquisa no aplicativo, que assim, eu tenho um aplicativo que a Sindmar usa, né, para cadastro, para pesquisas, para informação, para disponibilizar o manual de boas práticas e o plano de contingência, enfim, todas as informações que a gente precisa dar à mão, inclusive de referência de profissionais. Mas quem não tem isso pode fazer de outra forma. Tem vários aplicativos que hoje fazem pesquisas, que você tem como ter essas informações, agilizar essas informações. Inclusive, tem muitos aplicativos de IA que são gratuitos, que dá para você utilizar. Então, assim, eu entendo que quando você tem um equilíbrio, né, na tua presença e na utilização da tecnologia para te ajudar na gestão, você ganha agilidade no tempo e, com isso, você gera um resultado que é atrativo, não só para você, como também para o condômino, porque como você agiliza a solução, o condômino fica mais satisfeito e você não tem aquele conflito de cobrança, de espera e de reincidência, né? Você consegue fazer isso com uma maior agilidade. Então, eu entendo que hoje a tecnologia é uma ajuda, é um braço direito, né? Vamos dizer que o conhecimento é o braço direito e a tecnologia é um braço esquerdo para poder ajudar o síndico hoje a administrar, a gerir e dar uma resposta eficiente, ágil e assertiva para alguma demanda que ele tenha. Perfeito, Márcia. Márcia, muito obrigado aí pelas suas colocações. Infelizmente, né, a gente queria continuar o papo, mas realmente agora estamos no final aí do nosso tempo. Eu quero agradecer você por ter aceito o convite, muito obrigado por estar aqui conosco, nos ajudando a cumprir essa missão de passar conhecimento para melhorar cada vez mais o mercado condominial. Acho que você passou aí, né, que você faz também a questão das consultorias. Eu vislumbrei aqui várias situações aí que tem empreendimentos hoje ainda que realmente preferem ficar com os síndicos orgânicos, ou que realmente algum síndico cai de paraquedas ali, quando ninguém quer assumir, ele acaba assumindo ali por algum motivo. Acho muito válido essa questão dessa consultoria, né, para exatamente lidar com essas complexidades do empreendimento. Então, deixa esse recado aqui, foi minha impressão. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui conosco, revê-la novamente. Espero que a gente se encontre aí nos
dos vários eventos. Eu vou passar a palavra para o professor Sérgio e depois você faz suas considerações finais, por favor. Ok, obrigada. Legal, poxa, foi maravilhoso. Eu digo que superou muito as minhas expectativas, né, com relação a conhecimento, tudo que você falou, todas as práticas que você já desenvolve, e que a gente sente realmente que falta muito isso no mercado, falta isso muito para os síndicos, né, que muitos estão perdidos, como o Arnaldo falou, a expressão estão lá de paraquedas, né? Muito obrigado, Márcia, por ter aceito estar aqui conosco. Bom, vou te passar a palavra para você dar seus contatos, enfim, como é que a gente acha a Márcia e de que forma que você atua para que o síndico possa te achar aí com maior facilidade. Tá ok, gente, muito obrigada. Parabéns pelo programa, eu acho muito importante e é um dos meus valores, a transparência, então eu acho muito relevante essa contribuição que vocês dão no mercado. E eu acho muito legal vocês abrirem esse leque de informações, de estudo, de trazer informação e conhecimento diverso para o síndico, porque é disso que a gente acaba construindo um posicionamento e ter uma credibilidade dentro do mercado. Eu deixo aí o meu Instagram, que é MC Montalvão, tem também o da minha empresa, que é Sindimar Gestão. Estou aí à disposição dos condôminos, dos síndicos, dos conselheiros, do mercado, né? Além de atuar como síndica, fazer essa parte de consultoria, mentoria e treinamento. Eu também dou aulas em curso de especialização e de pós-graduação na parte de gestão condominial e de desenvolvimento de habilidades. E também faço curso de comunicação, de liderança. Então, fico aí à disposição de quem quiser me procurar para a gente montar, de repente, uma mentoria ou um curso geral. E sempre que quiserem, estou aqui à disposição. Vocês dois são profissionais de alto gabarito e a gente já trabalhou junto e eu falo isso com propriedade. E parabéns novamente e vamos em frente. A gente se vê por aí. Um beijo grande. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau.